Sabe, sempre uma dúvida que eu tenho, a diferença entre psicopata e sociopata. Vamos lá. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma? Não. O certo nome é psicopata. Só que tem que o nome é muito ingrato, porque psico, do psiquismo, né? E patos, doença do psiquismo. Só que tem que o psicopata não é um doente. O psicopata é uma personalidade que nasce com o sistema límbico, que é o sistema dos sentimentos, das emoções, desconectado. Só uma parênteses. Então, o psicopata, ele não se torna psicopata, ele nasce psicopata. Nasce. Então, é um fator genético. Sim. Que a pessoa nasce psicopata? Psicopata, sim. Porque, assim, desde criança você identifica uma indiferença com tudo. Sabe aquelas crianças que maltratam animais porque acham engraçado ver como é que é um animal sofrer? Eu tive um pacientinho que a mãe tinha tido... Era ele, que estava com 6 anos, e teve uma neném. Tá? E aí, um belo dia, o cachorrinho, o Todd, que era um Yorkshire, foi encontrado no play, vivo, todo quebrado. Aí eu achei aquilo estranho. Aí a mãe falou, conversa com ele, conversa. Falei, puxa, por que você fez aquilo com o Todd? Ele olhou para mim, porque 6 anos ainda não mente, né? Porque eu queria ver como é que era um bicho todo quebrado. Ele falou assim. Meu Deus. Aí eu fui para a mãe, cheguei e falei assim, vem cá, como é que é com a irmã? Não, ele é até cuidadoso, ele gosta da irmã, mas às vezes ele bota ela em perigo. Eu falei, como assim? Não, outro dia ele estava tentando trocar a fraldinha dela, e aí quando eu fui ver, ele estava sufocando ela de talco. Eu falei, a fralda? Não entendi. Não, ele estava na cabecinha dela fazendo assim. Eu falei, mãe, presta atenção. Gente... Mas a mãe não se tá, tipo, não se tocou? Meu amor, mãe é mãe, né? A mãe não mas queria só que isso é ver. coisa de criança, né? Mas aí a babá chegou e falou assim, não, doutora, não foi para trocar a fraldinha. Eu estava trocando a fralda e ele pegou o talco e botava na boca e no nariz da menina. Meu Deus. O menino era terrível, tanto que foi uma das crianças... Porque, assim, mesmo quando é muito pequeno, existe uma pesquisa, um bebê de 8 meses, ele já sabe... Por exemplo, você leva um bebê de 8 meses numa pracinha, você está lá. Se uma criança cai ou alguém tem uma sensação de dor, a criança olha e faz uma fisionomia de que está entendendo que aquilo... É esquisito. Você ria quando era pequena, quando o povo caía na escola? Ai, meu Deus. Não, peraí. Não, isso eu ri até hoje. Não, gente, ria. Depois que... O riso... Por que todo mundo ri quando... Você lembra das videocassetadas? Por que a gente ria? Vamos lá. O humor é uma questão de tempo. O que é humor? É reversão da expectativa. Você espera que vai acontecer alguma coisa. Não acontece, você ri. Humor é uma questão de tempo. Por isso que se diz que os maiores comediantes são os caras que têm o tempo de comédia. Tempo de comédia, ele está contando uma coisa, ele dá uma paradinha e você ri porque você não esperava aquilo. Piada. A pessoa conta uma piada e você fala, é tempo. É um tempo de comédia. Barulho é esse? Ai, que susto. Eu achei que alguém ligou no liquidificador. Eu achei também. E como se fosse um suco de laranja pra doutora. Deve ser algum espírito que tá pegando... Ai, tá chega de espírito, doutora, pelo amor de Deus. Amiga, imagina a junção da Marcia Sensitiva e ela. Ia ser a coisa mais icônica. Vocês já se conheceram? Não conheço. É um clássico. Não conheço. É um clássico. Nós somos da mesma editora, da Globo Livros. Engraçado. Olha. Nós Que somos da mesma legal. editora. Nossa, eu tô bem em choque com isso, Não, sabia? mas eu fiquei curioso. Então, se o bebê de 8 meses tá lá na pracinha e vê uma criança caindo Não, mas, por exemplo, aí você tem que ver também se não é uma criança que tem algum outro problema. Tá. Porque, por exemplo, uma criança do transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, ela pode não fixar naquela situação e não ter um movimento de empatia naquele momento. Mas é diferente. Agora, a criança que tem essa tendência à psicopatia, ela vai mostrando essas indiferenças. Ela vai mostrando essa curiosidade mórbida de ver, tipo assim... É muito difícil uma criança ver uma pessoa sangrando e ficar, ai, deixa eu ver. Concorda? Eu tenho pavor. Concorda? Sim. Porque aí você vai dizer, mas e as crianças que têm tendência a querer ajudar? Elas até ajudam, mas elas falam assim, devagarzinho, devagarzinho. Não é essa coisa mórbida de querer ver o que está em sofrimento, entendeu? E será que é muita gente? Não é tanta gente, a maioria não é. Por exemplo, a gente tem uma estatística que 4% da população mundial é psicopata. Aí você fala, pô, Bia, é muito. Tudo bem, é muito, mas 96% não é.
E tem alguma coisa pra reverter? Tá, você foi lá, levei meu filho, diagnosticou que é uma criança psicopata. Tem alguma coisa que faça reverter isso? Não. O que você faz é modular. O que é modular? Com uma criança muito pequena, o psicopata ele é totalmente razão, zero emoção. Então, ele sabe o que é certo e o que é errado. Você já viu um pedófilo, por exemplo, estuprar uma criança no shopping? Na praça de alimentação? Não. Porque ele calcula tudo friamente como vai fazer. Ele se finge de uma outra criança, ele chama para jogar um jogo, ele começa a perguntar, teu pai e tua mãe estão em casa? O que papai e mamãe fazem? Ele vai mapeando aquilo tudo. Ele não é uma pessoa que ele vai na emoção, no instinto. Não vai. Ele é frio e calculista. Tá? O que eu estava falando? Me perdi agora. Não, de psicopata. Você usou esse exemplo do pedófilo, que ele não age sem pensar. Isso, ele não age sem pensar. Então, a gente tem que entender que 96% das pessoas tem essa empatia pelo outro, se coloca no lugar do outro. O psicopata, não. O psicopata, ele quer de você ou de qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. Ele quer status, poder e diversão. Nossa. E aí, quando você encontra isso para modular, seria fazer o quê? Por exemplo, o menino, né, que botou o talquinho, agora que eu lembrei. O que eu fiz? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu precisava trazer para ele uma consciência. Concorda? Que fizesse assim, olha, não é certo fazer, não vou deixar você fazer. O pai e a mãe não conseguiam. Eu fiz uma proposta ousada na época, eu peguei um garoto que era assim, enorme. Ele era estudante de jiu-jitsu. E o menino pobre. E eu falei, mãe, vamos fazer um teste? Porque nos Estados Unidos você pode... o exército ajuda essas pessoas a botar um treinamento, a fiscalizar. Aqui, não. Aí eu cheguei para o menino e falei, olha, é muito simples, você vai ser a consciência dele. Você vai ficar lá atrás e toda vez que ele pensar fazer uma besteira, você olha para ele e faz assim, estou de olho em você. Matheus foi para a aula, Matheus está lá, daqui a pouco o Matheus olhava para ele, para trás, e o cara fazia assim. Aí ele, mas eu acho que esse homem vai me matar, tia. Eu falei, não, só se você fizer alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada, Matheus? Não. Porque Matheus não foi só o da irmã. Matheus, a professora, um dia, chegou para ele, você não fez o dever? Ele, não, sua vaca. Aí ele pegou o lápis e fixou na mão da professora. Meu Deus. Gente, é coisa de filme, que dor. Aí, o que aconteceu? Eu botei esse menino, ele acompanhava o Matheus para tudo que era canto. Tudo. E aí, toda vez que ele ia fazer uma coisa errada, a professora, que ele botou o negócio, a professora, Matheus, você fez o exercício? Aí ele fazia assim, olhava para trás. Não, professora, mas a senhora pode me descontar, ponto. Eles sabem tudo. Só precisava tudo de uma consciente. consciência tudo... para... Exatamente. E lá você falou que nos Estados Unidos eles meio que têm esse tratamento. E o que eles fazem? Eles mandam, sei lá, para um... Porque, assim, você vai condicionar. Você vai tentar condicionar que tudo tem consequência. Porque o que acontece com o psicopata? Existe psicopata no mundo inteiro. Só que tem que eles florescem no sistema que não é punido. Tá? Na Índia, há pouco tempo atrás, teve um taxista que estuprou uma turista, não sei se era sueca, alguma coisa assim. Botaram o cara em praça pública. E fizeram lá, torturaram o cara. Não teve mais um caso daqui. Porque eles sabem. O problema, por exemplo, psicopata, no Brasil é muito simples, porque no Brasil não tem consequência. Você já viu alguém ficar dando golpe em todo mundo? O golpe da pirâmide. Todo mundo vai. Cadê? Quem fica preso? E tem uma outra coisa. O psicopata, ele na prisão, no sistema penitenciário, ele floresce. Como assim? Floresce. Ele fica bem, ele não se incomoda. A gente, se fosse preso, a gente deprimia horrores, a gente se acabava. Sim. Ele chega lá, ele mapeia rapidamente quais são as pessoas que ele vai usar como soldadinho. Sabe aquele, tipo assim, tem um otário ali, que quando tiver uma rebelião, vou botar ele virado ao contrário e mato ele para chamar a atenção das autoridades. Nossa. Ele obriga os outros a fazer. Por quê? Porque no nosso sistema penitenciário não se separa psicopata do não psicopata. Era o certo a fazer. Porque, assim, 75% das pessoas no sistema carcerário não são psicopatas. 15% são.
Muito. Aí o que acontece? Se eu não separo esses 75, eu deixo esses 75 na mão dos psicopatas. Aí eu deixo de recuperar quem podia ser recuperável. Por exemplo, na Inglaterra, o psicopata está na prisão. Ele tem uma cela que daqui ele toma banho de sol, daqui ele pega comida. Ele fica isolado. Dependendo da gravidade, ele fica totalmente isolado dos outros. Sabe que eu fiquei na dúvida? Você falou dessa ideia de date às cegas, que dá aquela sensação no relacionamento. Da onde que vem os fetiches? Porque tem gente que tem fetiche em umas coisas, tipo, tava conversando com o boy, ele pediu foto do meu pé. Queria lamber meu subaco, tipo, umas coisas assim. Tem. Da onde vem isso? Depende da história de cada um. Mas Depende da história de cada um. Mas isso... Porque assim, tem gente que tem fetiche que faz cocô em cima da pessoa. Tem. Mas como Mija. que é? Mija. Você tem esse fetiche do cocô, não tem? Não. Olha, isso está na história da pessoa. Como? Aquilo foi visto pelaquela criança, de alguma maneira, era alguma coisa proibida, ela viu escondido e aquilo remete prazer. A gente, quando é criança, quando a gente está escondidinho, vendo uma coisa, não dá um prazerzinho? Mas o pé, doutora? Meu filho, eu não sei o que fizeram com o pé. Eu fazia isso com meu irmão, pra ver o peru dele. Tá vendo? Eu me escondia debaixo da cama, eu e minha irmã, pra ver o peruzinho dele. Tá vendo? Ele é mais velho que eu. Mas e de pé, que você gosta de pé? Da onde que veio Então, isso? eu acho bonito o pé. Mas, por exemplo, você Não estava que eu debaixo da uso. cama. Você primeiro viu o pé do seu irmão. Você está Meu debaixo da Deus, cama, eu me você arrepiei bota. Olha só, todinho. você está debaixo da cama. Na hora de levantar, você põe o pé. Primeira coisa que eu vejo se eu estiver debaixo da cama é o pé. Para depois ver o que você quer. Começa pelo pé. Mas é claro, gente, tá na história da pessoa. Não existe um fetiche. Eu achei que eu criei depois, já de grande. Mas os fetiches vêm que eu vi um debaixo vídeo da cama. O que você vê primeiro quando a pessoa vai levantar? O pé. E se o pão for muito grande, tá batendo no chão, eu vou ver primeiro o peru dele. Isso aí tem que ser uma normalidade. Aí? Não, mas é real, mas é o pé, é real. É o Tô pé. chocado. Então, enquanto você tá ali esperando pra ver, você tava esperando pra ver. Eu tava admirando o pé. O pé vinha na frente. O pé era um anúncio de que o que você queria chegar. Porque, gente, se você for ver, é que assim, a gente tem Fetiche sempre tem uma história, gente. Então tô sempre chocado. vem. O fetiche não é uma coisa genética, é uma história que você adquiriu. É uma história. Ah, tá. Não é um fator uma genético. marca, né? É uma marca que é marca para aquela pessoa. Por exemplo, você está falando do cocô. A criança ali entre 3 e 5 anos, quando ela começa a controlar o esfíncter, tá? A criança tem um certo prazer em prender o cocô. Por quê? Quanto mais ela for certinha, mais prazer ela vai ter. Porque a primeira coisa que a criança fala, isso eu controlo. Porque a criança, coitada, mija, troca a fralda, não controla nada. Sim. Um belo dia, ela sente que tem um trocinho para sair, ela controla. E a criança, no início, é muito comum a criança mexer em cocô, né? Porque se saiu dentro dela, ela acha que aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu achava que era chocolate, comia. Claro. Você comia? Pode Diz acontecer. a minha mãe que eu Amor, comia. pode acontecer, não tem nada de anormal. Porque a criança Bebê. pensa o seguinte. A criança pensa o seguinte. Gente, isso saiu de mim, eu controlo. E sai quentinho, olha aqui, olha isso. Mas é normal aqui. pegar bosta. E quando não eu- hoje. E quando eu Grande. falo que você come cocô, eu não menti. Não é hoje. Não, mas isso eu era pode bebê. acontecer. Comeu cocô. Por quê? Porque a criança, ela fica muito encantada de ter o Com a controle. bosta. Fica. Tanto que tem criança que quando a mãe chega fala assim, não quer botar fazer o cocô no vaso porque vai desperdiçar aquilo. Porque aí a criança se alimenta do cocô que ela... Não, pra ela foi a primeira coisa no corpo dela Ela que ela controlou. começou a controlar, gente. Que legal. Essa hora do esfíncter é uma hora muito difícil. Eu me lembro que, tipo assim, a mãe chegava pra mim, o que eu faço, Bia? Eu falei, vai fazer o ritual de dar tchau pro cocô. Então, caiu lá, agora vamos dar tchau pro cocôzinho, tchau, cocôzinho. Aí a criança chegava pra mim, na época que eu tratava a criança, eu não trato mais. Aí ela chegava assim, tia, eu dei tchau pro cocô. Eu falei, ele foi direitinho? Foi, agora ele tá Ai, indo que pra outros fofinho. caminhos e não sei o quê. Pronto. Coisas que eu queria resolver. Ai, que saudade. De dar tchau pro cocô. Caramba. Que... Entendeu? Então, assim, é o primeiro momento que a criança fala assim, gente, até então me davam comida, tira a fralda, bota a fralda. Agora tem um troço que eu faço. Eu controlo a hora certinha que sai de mim. Que bonitinho. Gente, e cocô é uma coisa tão que a gente caga.
E olha que criança é muito incrível, né? Que é muito, tipo, ingênuo. O Cocô, falava tchau pro Cocô, eu falava. Falava. Você desbloqueou uma memória da minha cabeça. Tá vendo? Eu falava tchau pro Cocô e eu, tipo... minha mãe, ai, olha o Cocô, saiu com milho. Eu, tipo, tentava entender. Ai, Rafael. Gente, amiga... Aquilo é porque a gente... É muito difícil, porque a gente esquece de como a gente pensava quando era criança. Mas a gente foi criança. Será que eu comia cocô? Não. Sim. Não dá. Pode acontecer. Eu já peguei papel do lixo, assim, do lixo higiênico, mas... Isso leva um período. Como tem um período que a criança faz o quê? Come meleca. É, amiga. E outra, não era meu almoço comer bosta. Minha mãe disse que uma vez Petiscos. me trocou, me deixou ali, ela pegou Mas e até me viu, ela por chegou e tava curiosidade. comendo. Veja bem, o universo Olha o está cheiro, se pô. abrindo. Doutora. Desculpa, doutora. Desculpa. Não faz bullying com ele. A gente tava comportando Acho que meu amigo comeu cocô que tá doido? Não, mas isso foi há tanto tempo. É, A criança se ontem. fascina com isso. Tem até crianças que acham aquilo uma coisa tão fantástica que só que dá de presente. Que Sério? fofo. Imagina se ele recebe uma Aí você bosta. tem que dizer, não, isso aí foi o que sobrou, você comeu, a comidinha foi transformada, se deixar fora vai ficar com esse cheiro que é ruim, vamos dar tchau pro Cocô. Gente, que incrível isso. Eu fiquei com uma dúvida. Qual que é a droga mais perigosa? Tipo, Você está falando de substância. eu tô falando, porque por exemplo, assim, tem comportamento que é álcool, cocaína, MD, não sei, tem uma que é... Olha, a droga mais perigosa de causar dependência mais rápida e mudar todo o comportamento é o crack, não tenha dúvida. O crack é um subproduto da cocaína. É um subproduto do subproduto. Agora, a droga mais perigosa acho que é o álcool. O álcool? É. Porque o álcool é uma droga que ela em si, ela tem 3 efeitos diferentes. Nenhuma outra droga tem isso. Por quê? Como assim? Porque é dose dependente. O álcool vai ter 3 etapas. Quando você começa a beber, o que você sente? Aquela levezazinha, aquela coisa gostosa. Isso é Amo. até 2 doses. Excelente. É o que a gente chama da ação relaxante. Aquela hora que o corpo ficou mais leve, o sorriso sai. Aí você faz o seguinte, eu quero mais dessa sensação. Vou continuar. Aí você vai para a segunda etapa, que não tem mais aquela sensação, que é a dose dependente, é a do início. Aí você vai para essa etapa aqui que você já começa a ficar over. Começa a subir na mesa, começa a dizer que ama todo mundo. Ai, te amo, te amo. Você já não viu um amigo que bebe? Óbvio. E aí ele cai em cima de você. Eu já disse que eu te amo. Tá lindo, não sei o que lá. Começa a repetir, começa a tirar roupa, aquelas coisas todas. Aí ele fala assim, tá bom também, vamos continuar. Na terceira etapa, é quando você começa a perder o reflexo, é quando você entra em risco de coma. Caraca. Existem pessoas que fazem coma alcoólico, gente. Ô, doutora, então, o certo pra beber... É que assim, tudo pra mim, vamos conversar, vamos no barzinho beber. Aí vai tudo... eu já chamo pra um bar. Eu ia estar discutindo esse negócio, a gente beber um drinkzinho. Então, qual que seria o ideal pra beber? Se você não tem genética para alcoolismo... Não tem. Não tem. Não tenho. Então... O ideal para você ficar nessa levezazinha é 2 doses. E aí depois sair pra balada agora. Delícia, tchac, 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 tchac. O álcool baixou. Bebe 2 drinkzinhos. Isso. Aí o que eu faço nesse... 2 horas depois, você vai jogar água. Você vai fazer aquele efeito 2 horas depois. Metabolizou, você pode começar de novo, porque vai ter aquele efeito de novo. Mas se você for direto... Eu faço esses intervalos quando eu bebo. Eu não gosto muito de beber porque me dá sono. Fina. É. Acho chiquérrimo, porque eu não sei fazer intervalo de 2 horas. Depois das 2 drinks, eu já tô bebendo mais 2, que já emendei com mais 3 e virei um shot. Não, depois, no dia seguinte, tá deprimido, tá arrasado. Não, sabe o que é o problema? O dia seguinte, agora que eu tô beirando uns 30, parece que eu tô com dengue. Aí eu acordo assim, aí eu nunca mais vou beber, aí eu sinto o cheiro da bebida. Se você falar o nome da bebida... Enjoadíssimo. Não, se você falar... Nossa, eu não sou assim, não. Se você falar assim pra mim, sei lá, a época que eu bebia Ascov, que eu bebia balalaica. Eu ouvi a palavra balalaica. Pronto. Doutora. Mas depois na outra semana, esqueci. Não, metabolizou. Por isso que o intervalo dá esse metabolismo. Porque o que é o metabolismo? Se você vai bebendo direto, você exaure as enzimas do fígado que fazem o metabolismo do álcool. Eu, por exemplo, começo a sentir uma dor. Então você começa a sentir o efeito muito... É como se você estivesse intoxicando, porque não dá tempo. Eu odeio. Eu quero vomitar, a sensação de isso vômito. E quem Odeio. bebe todo dia? Muito ruim.
Porque essa pessoa, ela vai ter cirrose. Você pode, antes de ter cirrose, virar diabético, né? Tá vendo, amigas? Porque o álcool ataca o pâncreas. E aí o pâncreas produz a insulina. Se o pâncreas começa a ser lesado, acaba que chega uma hora que você vai ficar diabético. A pessoa fala, mas eu nunca... Gente, álcool vem de quê? Cana de... Açúcar. Álcool é açúcar. Por isso que tanta gente que bebe vira diabético. E o que seria o certo para... Por exemplo, quem bebe muito tem triglicerídeo alto. Tem pacientes que chegam no consultório e falam, que triglicerídeo é esse? Porque triglicerídeo é até 130. O cara chega com 300. Eu falei, meu filho do céu. Não, eu não como doce. Eu falei, recheadinho? Não. Eu falei, bebe? Ah, bebo. Eu falei, é isso. Nossa, muita gente não deve saber disso. Acredito que não. Que álcool não... Porque triglicerídeo é a gordura que vem do açúcar. Só que tem que muitas vezes a pessoa não come açúcar, né? Mas bebe, que é açúcar. O álcool é açúcar líquido, sem gosto de açúcar. Choque. Fiquei calada de tanto choque pela doutora. Doutora, seguinte, gosto de beber um drinkzinho. Ai, eu amo. Tá. Que tem um menos pior, pelo menos? Não, também não fala aqueles vinhos caros da safra de 86. Não, tem que ser uma coisa... Não, o vinho, ele tem resveratrol. Que é? Que é uma substância que melhora a circulação sanguínea. Mas também não é para tomar vinho. Aqui no Brasil, se toma vinho como se tomasse chopp, né? Mais uma taça, mais uma taça. Gente, vinho, você vai em Paris, o cara fica com uma taça de vinho, um copinho de água o dia inteiro ali lendo jornal. Você já notou isso? O mesmo vinho? Já. No máximo, ele toma as 2 taças durante o dia todo. Nossa, doutora, lá no interior, ia no negócio da conveniência, comprava sangue de boi, que é que sabe que é amarrado numas cordinhas verdes, e nós sentava com leite condensado e abacaxi. Não, aí olha a overdose de açúcar. Ai, doutora! O vinho já tem açúcar. Ai, me arrependo. O vinho já tem açúcar da uva, tem açúcar do álcool, aí ele bota leite condensado. Mas você quer rir, doutora? E abacaxi? Seguinte, eu achava na minha cabeça, tô bebendo vinho, mas também tô botando leite condensado, que é glicose, que tá dando uma abafada. Não vou ficar bêbada, né? Você pensava isso. É açúcar com açúcar. Açúcar com açúcar. Você fez bombas, overdose de açúcar. Bombas gastronômicas. Total. Nossa, tô pensando naquelas bebidas doces que nós... Aquelas... Nossa, eu amo. Batida. Bananinha. Amo. Bananinha. Tem uma bananinha agora. Tem um destilado, que pode beber, que é um menos ruim? Com menos açúcar, você sobrecarrega menos o organismo. Um gin. Um gin, né? Você pode até botar com fruta, fica melhor, porque você sobrecarrega menos. E acaba que você bebe menos, né? Não bebe, doutora. Ainda mais de canudo. Doutora, eu bebo de canudo. E eu não sei porque... Eu já vi que ele bebe... Não, Ela fica fazendo pose pra macho. Então ela fica com o canudo. E o canudo aqui, faz parte da minha performance. Diz ela que ela fica sexy, entendeu? Com o canudo. Então ela bebe e fica assim, ó. Doutora. Paquerando. Ô, doutora, e o que é o borderline? O borderline é uma personalidade oposto do psicopata. Sim, eu entendi isso. Mas como... Identificar? Porque assim, ó, eu vi uma pesquisa que a maioria dos artistas, tipo, renomados, assim, muito poderosos, eles são borderline. Por quê? O borderline, o vazio, enquanto o psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela-guia. Quer alguém para ele ser alguém. O borderline tem um vazio tão grande, ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Então, o border é aquele, quando começa a se relacionar, ele começa a viver a vida do outro. Então, se ele namora, por exemplo, um pastor, vai virar crente. Se namora um surfista, vai começar a pegar onda. Se namora um cara que salta de parapente, vai começar a saltar de parapente. Nossa, eu tenho várias amigas que elas são a personalidade do namorado. Isso. Então, isso é borderline? Grande chance. Tem que ver como é que foi sempre. Porque o border, por exemplo, as crianças border são maravilhosas na infância. São artistas, elas cantam, são encantadoras. Quando chega na adolescência, tem a primeira paixão, começa a desandar tudo. Porque elas começam a viver em função daquela pessoa. E elas acreditam em... aquela música do Cazuza, nosso amor a gente inventa. O border inventa o amor e ele passa a viver. Aquilo passa a ser o sol que ilumina aquela pessoa. O que acontece?
ela vai fazer tudo para não ser rejeitada. Porque na cabeça do border, se ela perder aquela pessoa, ela deixa de existir. Por isso que eu detesto essas fantasias. Fantasia não, essas coisas que a gente tem na sociedade. Ah, achei a minha metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é metade de laranja, nem de banana, de nada. E nem tampa de panela. Nem tampa de panela, nem chinelo torto e pé não sei o quê. Isso é uma grande bobagem. Aquilo que eu falei, né? A gente é único. O Criador do universo nos fez inteiros. Você vai dividir sua inteireza com outra pessoa? Ok. Não quero. Maravilha. Mas eu não quero dividir, não. Tá bom, mas você precisa ser metade do outro? Eu não sou metade de laranja nenhuma. Nem de mamão, nem de melão. De nada. Ô, doutora, mas por que, nesse caso específico, artistas, tipo, atores Por quê? muito... Vamos lá. Em não sendo ninguém, né? Ele se sente um oco, ele se sente um vazio. Isso você tá falando de um ator. Estou falando do borderline. Em Tá. não sendo ninguém, quando o border pega um papel para fazer um personagem, ele pode ser aquele personagem inteiramente. Ele não representa, ele incorpora, ele é aquela pessoa. Porque ele é uma folha em branco. Entendi. Entendeu? Por isso que os grandes atores e atrizes que têm a personalidade borderline, eles, quando ganham um Oscar, você tem sensação que é uma incorporação. O que foi aquilo? E a pessoa depois leva um tempão para sair do personagem, né? Nossa, faz muito sentido. Porque um borderline, ele pega um papel e vivencia aquele papel. Ele é aquela pessoa, ele é o personagem. Ele nem representa, ele incorpora. É uma coisa impressionante. Gente, que babado. Você entendeu? Em não sendo ninguém, eu posso ser qualquer pessoa. Sim, e fazer esse papel com Caraca, excelência. entendi. E Com você... excelência. Tanto que o ator border, ele depois leva um tempão para se desfazer do personagem. Doutora, que choque. Então, os que ganham o Mas Oscar, é a lindo, gente né? tem que ficar meio atenta. Olha, quando, tipo assim, sabe aqueles que fazem, tipo assim, sei lá, aquele cara que fez o Elvis. Eu fui ver o filme do Elvis, gente, aquilo ali, ele botou, né? Se ele ainda tiver com personagem com trejeitos e não sei o que depois de um tempo, a gente tem que pensar. E eu acho lindo. Porque, assim, ao invés de botar... Olha como a arte cura, né? Ao invés daquela pessoa se fazer dependente de um outro, ele vira um personagem. Se você pensar, é lindo. Olha como a arte cura. Em geral, você vê o seguinte, as pessoas que se dedicam demais a um papel, elas não conseguem nem pensar em relacionamento enquanto estão naquele papel. Uhum. Então, meio que ela usa pra amplificar, tipo... Para preencher o seu vazio. Sem ser usando outra pessoa pra preencher. Só que a maioria que eu conheço que é assim, são tristes. Não, são tristes porque é um oco, né? E ela precisa de uma pessoa pra preencher essa lacuna. Ou então ela vai ter que descobrir, o grande desafio do border, tratamento do border, primeiro, é descobrir que ela é inteira. Ela ou ele, tanto faz. Tá? Ela é inteira, a pessoa é inteira, nós somos inteiros. Então a gente não precisa de ninguém, a gente precisa, assim, a nossa inteireza vai ser mais interessante em companhia de uma outra pessoa inteira. E ponto. Que babado. Ô, doutora... Tanto que quando eu começo a tratar border, eu proíbo de ter relacionamento durante 2 anos. Quando eu falo isso... Caraca. Eles olham para mim e falam, você está de sacanagem. Eu falei, não, se não quiser, não trato. De boa. Mas você vai continuar sofrendo. Você vai virar uma rotina. Não, mas eu não posso prometer. Não tem problema. Mas eu não vou ficar vendo você sofrer. Porque eu me apego, então, por favor. Nossa. Os primeiros 6 meses me xingam. E é muito... Olha, eu conheci um cara assim. Eu falei, furada. Você já está dependente, não sabe nem... O cara não pode ser isso tudo numa única ficada da boate. Não é possível. O cara é maravilhoso. Eu falei, não, mas eu já pesquisei na rede social. Me conta outra piada. Caramba, e eu conheço várias pessoas que elas começam a namorar e elas viram a personalidade do namorado. Não, e ai de você que fale do namorado. Do bofe, mas né? eu falo. Não, sim, mas o que acontece? Ai, você é maldosa. Ai, tá com inveja. Então tá. Mas o tempo é soberano, né, meu amor? Doutora, que baba. E... O tempo revela tudo. Aí depois a pessoa vem e faz assim, por que você não me falou? Falei. Eu agora vou registrar em cartório. Vou fazer E quando eu falei, você falou que eu era invejosa? Pois lide com o tempo. Registra em cartório. É isso. Escreve à mão e registra em cartório e dá a cópia.
Dá a culpa pra pessoa ainda. Ô, doutora, e aquela pessoa que, assim, ó, ela nunca conseguiu ficar sozinha? Por exemplo, terminou um relacionamento, já emenda com o outro, que já emenda com o outro, que já emenda com o outro. Grande chance de ser border, porque pensa bem, grande chance. Porque, olha só, se eu tenho um vazio, eu não posso entrar em contato com o meu vazio. E é muito interessante porque tem gente que tem a personalidade borderline, ela atrai, não é porque ela está afim de ficar com o outro, é para fazer uma reserva de mercado. Porque se o outro for embora, ela tem que ter uma reserva. Aí vai complicando a vida. Entendeu o que eu estou falando? Nossa. Porque assim, você pode conhecer alguém e eventualmente trair, pode acontecer. Mas você não fica, eu não fico pensando, tipo assim, gente, eu acho que eu vou trair agora, pegar esse aqui, porque esse aqui pode sumir. Gente, é uma agonia você ficar... É porque você vive, tipo, na sobreatenção, achando que tá sempre... Mas você vive sempre sem ser você. Você tá sempre vivendo pro outro. Por isso que são pessoas ciumentérrimas. Nossa. É aquelas pessoas que mandam mensagem, não me respondeu. Já deve estar com outra pessoa, já deve estar não sei o que, tá trepando no trabalho. Calma, eu tenho isso. É verdade. Ai. Mas só eu tenho isso, tipo, se a pessoa não me respondeu, eu já entro numa noia. Tipo, porque essa pessoa ou apagou a mensagem, que agora tem que apagar a mensagem. Mas não tem nada a ver, né? E como diagnosticar? O border, você tem que fazer o histórico total de vida. Por exemplo, a infância do border é fofa. É fofa. São aquelas crianças que dançam, que não sei o quê, são fofinhas. Na adolescência também são fofinhas, são as queridinhas, assim, do vovô, da vovó. Ah, nunca fui. Aí, o que acontece? Na primeira paixão, Desanda. nossa, desestrutura que você fala assim, Ah, tô tenho acreditando que essa pessoa. Eu já sei que eu não tenho borderline. Eu também não tenho, não. Acho que é ansiedade o teu. É. E, doutora, o que aconteceu comigo? Eu acho que deve acontecer com metade da população. Na minha primeira paixão, em vez de eu desandar, eu criei um muro. Então, assim, ó, muito bloqueio Platônico? emocional. Não, bloqueio emocional, amor. Ah. Comecei a investir em mim, entrei na academia, tudo. Aí, o que aconteceu? Não tenho vontade de me relacionar com a pessoa porque eu criei padrões altíssimos. E isso acaba me atrapalhando. Porque assim, eu quero me relacionar. Só que assim, eu não quero a metade da laranja. Eu quero uma laranja inteira pra gente juntar e fazer um suco bem gostoso. Não é border. Nem ferrando. E tipo, meio que eu sinto que eu criei um bloqueio emocional porque é muito triste. Assim, às vezes eu quero me relacionar e eu tenho a dificuldade de mergulhar na piscina, sabe? Eu entendi. Você tem 1000 pés atrás. E é muito ruim, doutora. Porque de vez em quando eu penso em me jogar, assim. Ela é bem fechada pro relacionamento. Vou viver a vida. E aí eu falo assim, nossa, mas se eu me jogar de cabeça, pode ser que essa piscina seja rasa. Será que eu boto a mãozinha ali pra sentir mais ou menos quantos pés ela vai ter? Você teve alguma experiência traumática em relação a isso? Porque isso é coisa de quem se blindou. Eu me blindei muito. Do tipo assim, sabe Scarlett O'Hara, do Vento Levou? Que acaba, ela fala, nunca mais passarei fome na vida. Sim. Você é tipo, nunca mais você Vou me permitir babaca sofrer. de novo, sabe? Eu Porque gostei de um isso cara é na adolescência. mecanismo. Ó, Um cara na adolescência, e ele é tipo assim, foi muito escroto. Aí eu falei, jamais eu vou permitir isso acontecer de novo. Entendi. E aí, ao invés de eu entrar pro fundo do poço, eu não falei, caralho, eu vou cuidar de mim e vou ficar e virar uma grande gostosa. Mara. E aí, agora eu queria recuperar um pouco desse lado humano, de tipo, caramba, eu preciso me relacionar, quero sentir. Mas tem uma coisa interessante que você, tipo assim, você observa muitas pessoas. Muito. E isso é ruim. Em alguns aspectos, porque. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque o que acontece? Vou te falar. Porque você pode até idealizar, fantasiar, mas na hora que você põe a Vero ali, você fala, não, isso aí eu já vi isso, já vi aquilo. Sabe por quê? Porque assim, não adianta a pessoa falar as coisas mais lindas, ela precisa agir o que ela tá falando. É óbvio. E eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô te observando ali, eu vejo que você tá falando... Mas que você age totalmente diferente. Você tá de oposto aí. Mas isso é bom. Porque assim, eu vou te dar uma dica. Pega um homem tímido. Um fóbico social. Você sabia que é meu tipo favorito? Por quê? O que é o fóbico social? O fóbico social é o tímido excessivo. É a timidez excessiva. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Por que o tímido excessivo? O que acontece? Ele não tem a menor coragem de chegar a você. Tá? E quando você chega a ele, ele fica encantado. Do tipo assim, como? Como assim? Como é que me viu? Como é que me aceita? E o tímido tem uma coisa. Entre quatro paredes, ele é maravilhoso. Gosto. Porque ele se esforça para recompensar você que foi lá atrás dele. E, em geral, o tímido tende a ser fiel.